Carta de Paulo, 1 aos Coríntios 11, 20, 23. Carta de Paulo, 1 aos Coríntios 11, verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Precioso Deus, mais uma noite estamos na casa do Senhor para termos este momento de comunhão com a Tua Palavra, aonde, ó Pai, os Teus filhos têm se reunido, Pai, para se alimentar deste pão precioso que o Senhor tem, ó Pai, dado aos Teus filhos. Agradecemos porque o Senhor nunca tem deixado os Seus filhos sem o alimento espiritual, Pai. Estamos aqui para sermos fortificados na fé, comer deste pão precioso que o Senhor trouxe para nós nesses últimos dias, Pai, quando o Senhor abriu o livro de todos os mistérios da Bíblia, Pai. O Senhor mesmo veio e serviu ceia, Pai, para a Tua igreja representada ali em João, Pai. Que cada um aqui possa tomar posse da Sua bênção nesta noite. Que cada um aqui possa, ó Pai, comer do pão da palavra, beber do vinho da palavra, a verdadeira comida espiritual, e sair daqui nesta noite fortificado na fé, tendo uma vida na Tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a transmitir a palavra do Senhor nesta noite, que os ouvidos sejam abertos, ó Pai, que haja inspiração em cada coração aqui, Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe cada um aqui presente, os nossos irmãos que estão pela internet. Estamos aqui nesta noite na cidade de Apucarana, na residência dos pais da irmã Zenaide, para termos aqui um momento de comunhão, não só com a palavra, mas também poder tomar uma ceia, tomar o vinho do Senhor, participar da mesa do Senhor, né? Nós sabemos que a ceia, a comunhão, ela é algo que, tendo nós oportunidade, devemos todos tomá-la, né? Tendo o nosso coração purificado de todo o pecado, através de uma confissão sincera que cada um de nós temos no coração, cada um de nós podemos tomar deste vinho, deste pão livremente, para cumprir a ordenança do Senhor que Ele deixou para nós. Amém? Então nós estamos falando um pouquinho sobre o vencedor de cada era. Nós falamos ontem sobre o corpo da salvação, né, que foi entregue pelo Senhor Jesus, para nós tomarmos deste corpo, comermos este pão que veio do céu, o Senhor Jesus, tomar o seu sangue para o perdão dos nossos pecados e, através destes alimentos espirituais, sermos fortificados na fé. Então nós temos hoje o privilégio de tomar a ceia e saber que houve 3 ocasiões especiais, 3 tempos especiais para o eleito, mas de duro juízo para aqueles que não puderam receber a comunhão de Deus. A comunhão, quando tomamos a comunhão, é um sinal de que estamos em paz com Deus e que temos uma consciência limpa, uma consciência tranquila e que temos vida dentro de nós, como falamos ontem. Então o corpo do Senhor Jesus foi aquele corpo entregue para a salvação de cada alma eleita. Mas nós devemos observar que Melquisedeque também apareceu para Abraão no fim ali dos tempos, quando Sodoma e Gomorra estava sendo julgada pelo próprio Deus. O profeta diz: o mesmo anjo que apareceu para Abraão, que trouxe misericórdia para Abraão, foi o mesmo anjo que mandou fogo em Sodoma e Gomorra. E foi no final ali do tempo de Abraão que Melquisedeque, Deus em um corpo
de 16 elementos apareceu para Abraão, o tipo da igreja eleita, para dar comunhão para Abraão, depois que ele venceu aqueles 5 reis. Em seguida, Deus mudou o nome de Abraão, aparecendo na tenda ali com Sara, e ele anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. Não demorou muito para que o juízo caísse sobre aqueles ímpios que não tinha mais como se salvar. No tempo de Jesus também, quando Deus, através daquele corpo precioso do Senhor Jesus, apareceu em cena também, para justamente, no fim da era da lei, veio a era da graça para os eleitos. Aquilo que é graça para o eleito é juízo para o rejeitado. Aquilo que traz misericórdia para um povo salvo, traz juízo para um povo perdido. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo da revelação, porque é isto o que nós temos comido nestes últimos dias. Um corpo espiritual de revelação que foi trazido por o ministério do 7º anjo e entregue a João. João é o tipo da igreja que toma da mão do anjo forte. Novamente, aquele mesmo Melquisedeque que apareceu para Abraão num corpo de 16 elementos de carne, veio num corpo gerado e imaculado no ventre de Maria. Aquele mesmo Melquisedeque, o Deus, aquele que não tem princípio nem fim de dias, veio no corpo do Senhor Jesus, serviu para nós o seu corpo e o seu sangue para a igreja eleita. E nesses últimos dias, novamente, Melquisedeque aparece num outro corpo de carne, de 16 elementos, o corpo do 7º anjo. E dá para João, que é o tipo da igreja, o livrinho aberto, pão e vinho da revelação para João. O mesmo Deus servindo a igreja eleita as revelações espirituais do livro do Apocalipse, para dar a esta igreja uma comunhão perfeita com Deus. Amém? Então, meus irmãos, o corpo da revelação que ele usou foi para trazer comunhão, servir a igreja do último dia. Nós temos que saber que são tempos iguais, são tipos. O que aconteceu com Abraão, aconteceu com Jesus e aconteceu com Brana. Logo após este anjo aparecer e dar ceia para Abraão, houve uma grande destruição em Sodoma e Gomorra, que é o tipo da igreja de Laodiceia. Isto está acontecendo. As pessoas não percebem a grande hora em que nós estamos vivendo. A grande hora para a igreja eleita, mas a terrível hora para aqueles que não estão em comunhão com Deus, que não têm tomado a palavra do dia como um pão para a sua vida, que não têm obtido o vinho do sangue de Cristo para perdão dos seus pecados. Então, para nós é motivo de grande alegria, poder estar vivendo num tempo em que podemos reconhecer a manifestação de Deus. Você sabe que no tempo de Lutero foi o vencedor daquela era. A comunhão não é para nada mais, nada menos para aqueles que vencem. A comunhão não é para aqueles que não vencem, é para os vencedores. Lutero venceu o catolicismo romano. Lutero venceu o reino papal e os dogmas que estavam aprisionando a igreja. Depois que Lutero venceu o dogma da igreja católica, Deus partiu uma parte do seu corpo e deu a Lutero. Era a justificação. Porque nós temos um corpo, palavra, para ser servido para a igreja eleita. Este corpo é partido por nós, por cada eleito, por cada mensageiro. Cada mensageiro toma o pão e o vinho do dia para servir a igreja eleita. Lutero foi o vencedor daquela era. Ele venceu o dogma papal, o reino, a escravidão dos dogmas da igreja católica. Lutero venceu aquilo. E logo em seguida, Melquisedeque, o grande Espírito Santo, serviu para Lutero e a igreja daquele dia o vinho e o pão da justificação. Tomai, Lutero, tomai e comei, Lutero, este é o meu corpo que é partido por você. Na era de Lutero, era a era dos pés. Lutero estava comendo o corpo do Senhor, tomando a revelação daquela era e servindo os eleitos daquela era. Cada luterano que venceu com Lutero tomou o pão da justificação e recebeu vida eterna.
Amém? Em cada era. Se você vem para a era wesleyana, foi a mesma coisa. Porque depois que Lutero parte, há aqueles luteranos que não puderam acompanhar a mensagem, porque tem um povo que é selado com a mensagem, e tem um povo que não é selado com a mensagem. Tem um povo que é selado com o mensageiro para a eternidade, mas tem um povo dentro da própria igreja que não pode ser selado, e aquele povo que não é selado se torna inimigo de Deus. Eles fazem para si uma organização religiosa, eles criam uma doutrina em torno do nome de Lutero, né? E aqueles luteranos que ficaram sem o selo do Espírito Santo, eles formam uma organização religiosa. O que é aquela organização? É inimiga de Deus. Toda a doutrina feita pelo homem é inimiga de Deus. Então os luteranos que não foram selados com o verdadeiro batismo do Espírito Santo, que estava na mensagem de Lutero, se tornaram inimigos do próximo movimento que Deus fez através de Wesley. Wesley entra em cena vencendo aqueles luteranos que fizeram uma organização que não puderam ver Deus servindo para Wesley o pão da santificação. Amém? Se a gente acompanhar, a gente vai vendo esses tipos, né? Quando Wesley entra em cena, Wesley parte o corpo do Senhor para a igreja. Ele parte o pão da santificação para os luteranos que venceram. Para os luteranos que venceram o catolicismo, que venceram o dogma da igreja. Lutero partiu o pão e Lutero estava representado ali, né, na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A comunhão que Lutero serviu era a palavra de santificação. As pessoas que não aceitaram a palavra de santificação foram excomungadas da presença de Deus eternamente. Wesley estava oferecendo misericórdia naquele pão e naquele vinho da palavra de santificação. Os luteranos que não puderam ver aquele movimento de Deus para a próxima era, eles ficaram sem a graça de Deus e sem a misericórdia de Deus. É assim em cada era. O corpo do Senhor é aquele que é partido por cada mensageiro, por cada eleito de cada era. Você percebe-se que Wesley também partiu e Deus recolheu Wesley com os eleitos daquela era. Mas os outros membros ali de Wesley que ficaram, formaram uma organização religiosa, a Igreja Metodista. Criaram um nome em torno do nome de Wesley e não puderam seguir, porque Deus agora estava indo para a mesa da comunhão pentecostal. Deus estava deixando Wesley, estava caminhando para outra era. Então, o grupo que não pode ver a mensagem do dia, eles são selados fora da comunhão de Deus. E Wesley partiu para nós aquele pão e em seguida formaram uma organização para que o nome de Wesley não morresse. Eles cercaram o Espírito Santo em torno de uma mensagem de metodismo, né? Eles não criam em cura divina, eles não criam em línguas, porque eles eram metodistas. Então qualquer coisa que aparecesse lá para eles, que não estivesse de acordo com o que eles pensavam de Wesley, porque Wesley não tinha a luz da restauração dos dons. Wesley, ele só foi permitido ter o pão da santificação, como a Lutero, a justificação. Mas Deus tinha mais pão para dar para a igreja. Deus tinha outra mesa para servir a igreja. Então Deus parte depois da era de Wesley para a mesa dos pentecostais, restaurando os dons para a igreja. Então cada wesleyano que venceu o metodismo, que se tornou inimigo de Deus, porque criaram uma doutrina que Wesley não fez. Eles criaram uma cerca e disseram: nós somos da igreja metodista wesleyana. Eles não creram em mais nada. Eles se tornaram inimigos de Deus. Mas houve ali alguns dos dias de Wesley que venceram aquele metodismo e puderam tomar o pão da restauração dos dons, quando Deus levantou aquele senhor negro ali, William Seymour, para servir a igreja pentecostal aquela restauração dos dons, né?
Então, cada era você tem o vencedor que pode tomar o pão do dia, que pode partir o corpo do Senhor naquela era. Lutero era os pés, Wesley era as coxas, e agora você vem subindo para a cabeça do Senhor, e você tem o pescoço, você tem a língua. E na era pentecostal, nós não tivemos só a mesa da restauração dos dons. Deus não só serviu a restauração dos dons para os eleitos da era de Laodiceia, mas Deus deu também a restauração da doutrina apostólica pela mensagem de Elias. Elias de Malaquias 4, Elias de Mateus 17, estava servindo ali para aquela era pentecostal, a doutrina apostólica perdida através das eras pelos reformadores. Então Deus estava ali numa mesa pentecostal, não só servindo restauração de dons, mas Deus estava servindo a comunhão da doutrina bíblica apostólica, quando Deus levantou Elias para restaurar o batismo, restaurar para nós a Santa Ceia com pão asmo, vinho forte, né? Trazendo para nós novamente a prática do lava-pés. E Deus trouxe a doutrina colocando o homem no seu lugar, a mulher. Deus trouxe para nós a restauração de todas as coisas e serviu isto para a era pentecostal. Mas quem não pôde receber a restauração da doutrina apostólica se tornaram inimigos de Deus. Eles criaram uma doutrina, né, e eles não puderam fazer isto. Então nós chegamos na nossa era, a era do sétimo anjo, quando Deus não somente fez uma obra de restauração de doutrina, de ensinamento bíblico, mas ele prometeu que na voz do sétimo anjo, ele traria para nós a revelação de todos os mistérios da Bíblia. Amém? Agora veja, é um tempo em que o próprio Deus veio na terra para servir a igreja. Veio nos dias de Abraão, veio nos dias de Jesus, e agora no tempo da noiva, quando este anjo forte desce vestido de uma nuvem, ali está o Senhor Jesus Cristo voltando, através da mensagem do sétimo anjo, na abertura do sétimo selo, novamente você tem Elohim, Deus em uma carne aqui na terra, para servir a igreja, tipificada em João, dar para João aquele livrinho aberto, contendo os mistérios dos 7 trovões, para que a igreja com João pudesse agora tomar da mão do sétimo anjo, Deus em uma carne, Elohim, Melquisedeque, dando ceia para nós. Amém? Amém. Olha que privilégio a noiva tem. Nós estamos tomando ceia da mão do próprio Deus, porque João vai ao anjo forte, toma o livrinho, João, toma, come-o, este é o meu corpo que é partido por vós. Novamente, Deus está num corpo de revelação para dar à igreja o alimento espiritual, o pão espiritual, o vinho espiritual, para que esta igreja vencedora, veja que pão e vinho da revelação dos 7 selos é para os vencedores da última era. Aquela igreja que esteve em Laodiceia, que foi chamada com a primeira e segunda etapa do irmão Brana, mas que venceu a era de Laodiceia. Esses vencedores que podem tomar o livrinho da mão do anjo com João, eles venceram a doutrina da Santíssima Trindade. Eles venceram a doutrina pagã que estava no meio dos pentecostais. Eles venceram o fanatismo religioso de línguas pentecostais. Eles venceram a era e puderam sair da era e tomar da mão de Elohim, Deus em uma carne, pão e vinho, a revelação dos 7 selos. Você não está feliz nesta noite por isso? Porque isto não é para todos. Veja que quando Abraão se reuniu ali com Elohim, ali está o quadro. A misericórdia não estava mais em Sodoma. Deus desceu para dar a Abraão a revelação de todos os mistérios da Bíblia. Olha aqui para você ver este quadro, porque é o quadro que se apresenta a nós. Quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, era Deus em uma carne. Depois de Deus, Melquisedeque, dar pão e vinho para Abraão, o próximo passo de Elohim ali foi mudar o nome de Abraão e Sara e dar para eles a promessa do filho Isaque, que para nós é o nosso arrebatamento.
Então Deus desceu ali com Abraão, discerniu os pensamentos de Sara, e em seguida ele disse o seguinte para Abraão: olha, preste atenção. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Não direi a Abraão os mistérios do meu coração? Deus estava abrindo para Abraão o mistério do seu ser. Era isso que Deus estava fazendo. Deus estava ali abrindo um mistério para Abraão. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito. Agora, pense na nossa era. Se Deus desceu ali por causa do pecado de Sodoma e Gomorra ter agravado, você multiplique a nossa situação aqui para aqueles que estão em Laodiceia. Veja o tempo em que estamos vivendo. Olha, descerei eu e verei com efeito o que tem praticado segundo este clamor que tem vindo a mim. Se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto ali e foram para Sodoma e Gomorra. Agora, veja, quem ficou com Abraão? O terceiro anjo. Aquele mesmo anjo que mudou o nome de Abraão, que trouxe uma mensagem de discernimento, que trouxe mudança no corpo de Abraão e Sara, era o mesmo anjo que iria mandar fogo em Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, Abraão não estava em Sodoma e Gomorra. O eleito não está em Laodiceia. Abraão estava lá no monte, com Elohim lhe revelando o mistério daquilo que ele iria fazer. Ocultarei eu a Abraão o que hei de fazer? Veja, e chegou Abraão dizendo-lhes, olha, veja aqui o profeta ensina, é a terceira etapa do tempo de Ló. A terceira etapa, quando Sodoma e Gomorra estava selada para o juízo. Abraão, o eleito, não estava lá. Abraão, o eleito, estava com Elohim, conhecendo os mistérios que Elohim ia revelar a Abraão. Ocultarei eu o que vou fazer a Abraão? Mas Laodiceia, Sodoma e Gomorra, estava selada na terceira etapa, porque a misericórdia tinha acabado para eles. Certo? Vê que é a terceira etapa, é na terceira etapa que a misericórdia termina. Foi na terceira etapa de Abraão que Deus veio revelar para Abraão o seu mistério e que não havia mais misericórdia para Sodoma e Gomorra. É na terceira etapa do Senhor Jesus, quando ele desceu ali no Hades, no inferno, para pregar às almas que estavam em prisão. O profeta diz, enquanto Jesus estava pregando, todos poderiam ser salvos. Mas quando Jesus morreu e foi para o inferno, pregar para almas que estavam em prisão, ele só foi anunciar o juízo, tá certo? Mas foi um pequeno grupo selado na vinda de Jesus. E agora, novamente, quando Deus e dois anjos descem aqui na era gentia, Oral Roberts e Billy Graham, eles pregam para o povo sodomita, eles pregam para o povo religioso. Mas tem um que fica com a igreja eleita, tem um que fica com João, a igreja eleita. E este é Elohim, Deus em uma carne. Na terceira etapa do irmão Brana, foi justamente quando, terminada a era de Laodiceia, terminada a era da misericórdia, quando termina a era de Laodiceia, Laodiceia é selada para juízo, meu irmão. Você pode perceber que se você quiser misericórdia, você tem que sair de Laodiceia, porque quando a terceira etapa, Apocalipse 10, é revelado, Deus não está mais em Laodiceia. Quem está lá é dois anjos pregando juízo. Deus vem e chama uma igreja eleita com a terceira etapa, mas Laodiceia está selada para o juízo. Não existe mais intercessão para Sodoma e Gomorra quando Elohim está conversando com Abraão.
Não existe mais misericórdia. Da mesma sorte, quando Deus está tratando com a sua noiva, porque ele foi expulso da era de Laodiceia como filho de Deus, o intercessor. A era da intercessão é a era da misericórdia, é a era da graça. Mas a terceira etapa, ele sai da intercessão. Ele deixa a era pentecostal de Laodiceia e vem para a era da noiva. Ele vem conversar com João, a igreja eleita, e dar à igreja eleita os mistérios de toda a Bíblia. Elohim servindo para nós pão e vinho, o corpo do Senhor, servindo para nós os mistérios escondidos do livro. E quando nós estamos aqui recebendo esses mistérios, Laodiceia está lacrada para juízo. Amém? Olha aqui para você ver que tipo. E enquanto Laodiceia, os anjos desceram para destruir Sodoma e Gomorra, Elohim ficou com Abraão. Chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha para você ver. Aonde está a intercessão? Está com o eleito Abraão. Aonde está a intercessão? Com a igreja eleita João. Olha aqui, Abraão intercede com os seus pelos homens. E Abraão começou a interceder, como a noiva intercede pelos nossos irmãos que estão em Laodiceia, que ainda não conseguiram tomar esta comunhão da revelação, que ainda não conseguiram tomar o corpo da revelação de Deus para comer este pão e tomar este vinho. Existem parentes nossos lá, existem irmãos, existem maridos, existem esposas lá, né? E eles não podem ver que a intercessão está com aqueles que estão sendo revelados e tendo os mistérios de Deus revelado a eles. A intercessão está na igreja noiva. Olha, e chegou a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Porventura, se houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Veja, Abraão estava intercedendo. Elohim, o juiz de toda a terra, estava conversando com Abraão, revelando os mistérios para Abraão, a igreja eleita. Mas para Sodoma e Gomorra não existia mais misericórdia. Olha, disse Abraão: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Olha aqui quem está na terra. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Veja que Abraão reconheceu aquele homem que estava ali numa carne humana, juiz de toda a terra, porque ele estava trazendo juízo. É por isso, na segunda vinda de Cristo, o anjo forte desce vestido de uma nuvem. Ali está a sua peruca de juízo. Ele não desce mais como cordeiro de misericórdia, certo? Porque ele já foi cordeiro nas eras da igreja. Agora ele desce como leão e juiz para julgar Laodiceia. Este mesmo anjo que traz os mistérios de toda a Bíblia para nós, para a igreja eleita, é o mesmo anjo que vai queimar Laodiceia. Os irmãos estão percebendo a gravidade da situação para as pessoas que estão lá fora? Deus está tendo um tempo com a noiva, Deus está tendo um tempo mostrando para João, dando para João ceia, pão e vinho, o livrinho aberto, para que João possa tomar esta comunhão e dar para a igreja do último dia. Esta igreja já conheceu os mistérios de toda a Bíblia, não resta mais nada. O que nós fazemos hoje? Oramos por um marido que não crê, oramos por uma esposa que não crê, pedimos para um filho que está no mundo, para que Deus possa abrir os olhos deles e eles reconhecerem que nós estamos num lugar de misericórdia, mas a porta para Laodiceia está fechada. Você sabe que esses que entram é porque já estavam dentro. Não é questão que Deus vai tirar, não. Eles vão entrar porque se tem predestinação. Então nós oramos pelos nossos parentes, como Abraão estava intercedendo por aqueles justos. Abraão estava intercedendo por aqueles homens, porque ele tinha o seu sobrinho Ló, o qual ele amava, né? Abraão enfrentou 5 reis para resgatar Ló. Abraão amava o seu irmão, sobrinho, né, Ló.
E ele sabia que Ló estava lá. E quando o juiz de toda a terra desceu para anunciar a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, na terceira etapa do ministério de Abraão. A terceira etapa do ministério de Abraão foi quando Deus revelou os mistérios para ele, aquilo que ele iria fazer, destruir Sodoma, dar a Abraão um filho, condições, transformá-lo. É isto que o sétimo anjo veio. A mensagem do sétimo anjo veio para dar para nós poder de transformação, dar a promessa para nós de um filho prometido nas nuvens. Então ele está revelando para a igreja eleita os mistérios, mas nós temos conhecimento agora, como Abraão sabia que para Sodoma e Gomorra não havia mais sangue, né? Nós sabemos que para Sodoma e Laodiceia não existe mais sangue também, né? Porque é na terceira etapa que o Cordeiro deixou o trono da intercessão. Ele deixou o trono da intercessão para reclamar sua igreja. Veja que você tem a parte da compra da igreja eleita e tem a parte do reclame da igreja eleita. Quando Deus, na cruz do Calvário, ele clamou por nós, ele estava pagando o preço da redenção. Estava terminando a era da lei. O próprio Jesus disse, olha, eu não vim abolir a lei. Porque é isso que as pessoas pensam quando nós pregamos que não há mais intercessão. Eles não querem que Jesus saia da mediação, porque o apóstolo Paulo diz que só há um mediador, né? Parece que eles acham blasfêmia nós dizermos que ele não está mais na intercessão, que ele não é mais cordeiro, que não há mais misericórdia. Mas se você observar, quando Jesus pagou o preço da redenção, ele estava magnificando a lei. Ele não veio destruir a lei de Moisés. Mas você vê que a parte mais importante é quando Jesus veio cumprir a lei. E eles não viram. A parte maior não é a lei que foi escrita. A parte maior é quando Jesus veio terminando a era da lei e começando a era da graça. Porque a graça proveu um homem que conseguiu cumprir a lei. Qual que é a maior? A lei ou um homem que pode cumprir a lei? Jesus, ele pôde cumprir a lei e oferecer misericórdia. No entanto, os judeus queriam ficar presos à lei. Eles se escandalizavam porque achavam que Jesus estava abolindo a lei. Não, Jesus estava magnificando a lei. Porque ele era aquele homem único que podia cumprir toda a lei de Moisés. Então, quando Jesus entra em cena, a lei é magnificada. Não termina a lei, mas a lei é magnificada. E é isso que acontece quando ele deixa hoje, nos últimos dias, o lugar da intercessão, né? Quando nós dizemos, não há mais graça, acabou a graça. Não, agora você tem um homem revelando os mistérios da Bíblia para reclamar aquilo que a graça comprou, tá certo? Nós somos reclamados como compra do sangue de Cristo. Qual que é a parte maior? É você comprar ou você obter o que você comprou? Certo? O livro, ele veio sendo aberto pelo Cordeiro. O Cordeiro pagou o preço do pecado. Agora o Cordeiro deixa o trono da intercessão, aonde ele pagou o preço das almas com o seu sangue. E ele vem em Apocalipse 10, agora, para reclamar sua compra. De que adianta você comprar um bem para você se você não possuir o bem? Não adiantou nada. Você pode dar ali num bem precioso, ali um valor muito grande, tá certo? Você pode dar, mas se você não obter aquele bem, não adiantou nada o valor que você pagou. Então, se Jesus não deixa o trono do Pai, toma o livro para abrir os 7 selos e com a revelação dos mistérios de toda a Bíblia, nos reclamar como seu, de que adiantou o Cordeiro ficar na intercessão de 7 eras? De que adiantou Jesus sangrar na cruz do Calvário, se a era da graça não termina, para Jesus obter a sua compra? Veja que é uma coisa que não faz sentido as pessoas quererem que Jesus permaneça na intercessão, na misericórdia. Não, a nossa era é a maior era que estamos vivendo, porque o Cordeiro agora deixou a intercessão para reclamar a compra do seu sangue. Maior é a compra do que o valor. Porque de que adianta você pagar e não obter? De que adianta Jesus ter morrido e intercedido por 7 eras, se ele não pode sair da intercessão para nos chamar? É isto o que Deus fez na primeira vinda do Cordeiro. Jesus pagou o preço das nossas almas.
Mas se ele não retorna no final da era de Laodiceia, se ele não retorna em Apocalipse 10, toda a compra do livro não teria valor nenhum. E seria debalde Deus ter derramado seu sangue, seria debalde, sem importância, 7 eras de intercessão, se o Cordeiro não sai do posto da intercessão, tá certo? Se ele não deixa de ser Espírito Santo para ser um homem na terra novamente, para abrir o livro para a igreja e dar à igreja do último dia pão e vinho, comunhão do seu sangue e do seu corpo, este pão vivo que desceu do céu, tá certo? O mesmo pão vivo, Jesus, que desceu para os judeus, para pagar o preço, oferecer o seu corpo, o corpo da salvação. Aquele mesmo Cordeiro deixou o lugar da misericórdia agora, porque ele já pagou o preço. Agora ele quer o preço daquilo que ele pagou, tá certo? Então ele desce em Apocalipse 10 e dá para João o livrinho aberto. Tomai e comei, João. Este é o corpo da revelação de Deus agora. Tá certo? Este é o corpo de reclame. O corpo de Brana não é para salvação, é para reclamar o que Jesus comprou com o corpo da salvação. Tá certo? O corpo de Jesus é o corpo do perdão, é o corpo da salvação, é o corpo da intercessão. O corpo de Brana é o corpo do reclame daquilo que Cristo pagou na cruz do Calvário. O corpo de Brana não é para perdão, o corpo de Brana não é para batismo, o corpo de Brana é para abrigar a deidade, Jesus em uma carne, e revelar para a igreja os mistérios de toda a Bíblia, aonde se encerra a era da graça, para que a revelação, a era da revelação, magnifique. O que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Pregando para você que a era, o corpo da revelação, é para magnificar o corpo da salvação. Porque se você não tem um corpo da revelação aqui, de que adiantaria o corpo da salvação Cristo? Se você não tem aqui agora a palavra do 7º anjo para reclamar a compra do sangue de Cristo, toda a era da graça teria se perdido. Todo o sangue de Cristo teria sido em vão. Então, meu irmão, quando Deus desce mais uma vez, aqui na última era, em um corpo para revelar, ele vem não diminuir a graça. A mensagem dos 7 selos, o livro dos mistérios da Bíblia, aberto pelo 7º anjo, veio magnificar 7 eras de misericórdia. Tá certo? A revelação veio mostrar que a compra foi feita e que agora ele veio reclamar o valor, veio reclamar aquilo pelo qual ele morreu e comprou. Então, assim como Jesus magnificou a lei, o 7º anjo, a abertura dos selos, os mistérios de toda a Bíblia, quando João toma este livro e profetiza de novo, está sendo magnificada a era da graça. Mas não existe mais graça. Tá certo? Depois que Cristo magnificou a lei, aquele primeiro sacrifício de bodes e carneiro foi tirado. Acabou-se a era da lei. Tá certo? Porque houve um que cumpriu a lei. E Jesus, em seu corpo de salvação, magnificou a lei de Moisés, cumprindo aquela lei no seu corpo. Tá certo? E agora, quando terminada a era da graça, aparece o corpo da revelação, o corpo Brana, para poder magnificar a era da graça. Porque agora, com a abertura do livro, há um reclame pelos quais o Cordeiro pagou o preço. Um reclame de eleitos. Amém? Mas você tem que saber que em Laodiceia não há mais misericórdia. A misericórdia veio para o trono do coração da noiva de Cristo. Aqui há misericórdia, porque temos a palavra. E aonde há a palavra, há sangue. Aonde há a palavra, há Jesus. Aonde há a revelação da palavra, há vida, há pão, há vinho, há revelação. Então, há comunhão entre nós. Abraão estava tendo comunhão com o juiz de toda a terra. E enquanto o juiz de toda a terra anunciava a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão conhecia os mistérios de Elohim, Deus numa carne humana. Tá certo? E agora Deus desce novamente em uma carne e tem comunhão com João, serve pão e vinho para a igreja que está representada em João. Mas enquanto isto, é anunciado a era do juízo para Laodiceia. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Aqueles que podem escapar e ouvir o último clamor de Deus, né? Porque você veja que Jesus clamou, agora Brana reclamou.
Não no sentido de murmurar, né? Mas ele está requerendo. Reclamou no sentido de requerer aquilo que é dele. O primeiro clamor é da compra, Jesus. O segundo clamor é um reclame. Ele está reclamando. Aquele Jesus que clamou está aqui em Brana reclamando a sua compra. É direito dele. Eu quero o que é meu, pelos quais eu intercedi. Então, enquanto ele revela os mistérios, ele está nos reclamando. E cada um de nós que pode receber os mistérios, que pode crer na abertura do livro, que pode ver Elohim numa carne humana, num corpo de revelação, cada um do eleito que pode ver Elohim num corpo de revelação, vai receber comunhão da mão do Senhor, vai receber pão e vinho da mão do Senhor, a verdadeira comida. A verdadeira bebida é o corpo da revelação, amém? Como a verdadeira comida e a verdadeira bebida para a salvação era o corpo do Senhor Jesus. E agora nós temos um corpo para revelação, né? Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, para nos dar vida, para nos dar força, para nós termos condições de deixar este mundo maligno e incrédulo. Amém? Eu creio que esses tipos aqui é bem importante para nós tomarmos isto. Nós já vamos partir para a nossa ceia. Está quase encerrando já aqui. Mas olha para você ver a intercessão de Abraão. Abraão intercede pelos homens. E enquanto ele intercedia pelos homens, Abraão recebia o conhecimento dos mistérios pelo juiz de toda a terra. E aí justamente que enquanto nós recebemos o conhecimento de todos os mistérios, nós podemos interceder ainda por algum que pode ser salvo, que está dentro da era de Laodiceia, uma era fechada para juízo. E Abraão fez isto porque ele sabia que tinha ali a família de Ló, né, seu sobrinho, né, o tipo da igreja que vai passar pela tribulação. Existem irmãos nossos que vão ficar em Laodiceia, porque não estiveram no monte com Abraão, que não receberam um novo nome, que não tiveram conhecimento dos mistérios decretado pelo próprio juiz de toda a terra. Existem irmãos nossos que não tiveram um encontro com Melquisedeque, que não puderam participar do corpo da revelação. Eles não creem, né, no corpo da revelação. Eles não creem em Brana. Deus usou o corpo de Brana para revelar. Deus usou o corpo de Jesus para salvar. O corpo de Brana não salva. O corpo de Brana é um corpo de reclamar nós. É um corpo de revelação para reclame daqueles que o corpo da salvação pagou. Amém? Então, enquanto Elohim numa carne humana, Brana, muda o nosso nome, revela para nós os mistérios de toda a Bíblia, nós temos irmãos lá fora, nós intercedemos por ele. Pode ser que ainda há alguns lá que possam ver a manifestação de Deus e ainda tomar comunhão com Melquisedeque, com Elohim numa carne humana, tá certo? Mas existe um grupo que vai passar pela tribulação, que é o tipo de Abraão e sua família. Eles passaram pela tribulação e foram salvas. Só que, irmãos, o profeta diz: deixe-me ser retalhado por uma metralhadora, deixe-me ser cortado aos poucos, deixe que coloquem fios incandescentes em meu corpo, mas não me deixe parar diante do trono branco, tá certo? Porque ali não há misericórdia. É uma questão de eleição para salvação comum. Você pode perceber que Ló saiu com a sua família, mas a própria esposa não deu conta, ela ficou, porque não tinha misericórdia. A misericórdia está com a noiva. Se as pessoas pudessem ver esta noiva maltratada, desprezada, achovalhada, que a misericórdia está com ela. Um grupinho insignificante, um grupinho que foi excomungado de Laodiceia, excomungado pelos irmãos da igreja de Laodiceia, às vezes excomungado pela própria família. Se eles soubessem que no meio deste pequeno grupo insignificante está a misericórdia, se Sodoma e Gomorra soubesse que lá no monte com Abraão estava a misericórdia, mas eles não podiam subir no monte com Abraão. Como esta igreja que está em Laodiceia, elas não conseguem subir no monte pôr do sol e ver que quem desceu no monte pôr do sol foi o juiz de toda a terra para conversar com o eleito Abraão. Amém? Amém.
e dar para o eleito Abraão os mistérios daquilo que ele ia fazer com Laodiceia. E por fim, teve apenas ali Ló e sua família, sua esposa ficou, e em seguida fogo consumiu Sodoma e Gomorra, mostrando que na terceira etapa não havia mais misericórdia para Sodoma e Gomorra. O que nós estamos mostrando aqui é que não existe mais misericórdia para Laodiceia. Não tem sangue lá, não tem pão palavra lá, não tem sangue, vinho do Senhor Jesus Cristo lá, tá certo? A comunhão verdadeira está com uma noiva, está com aqueles eleitos que puderam comer o livrinho com João, tomar comunhão da mão do sétimo anjo, Elohim numa carne, amém? 3 vezes que Deus desceu para Ele mesmo dar comunhão para a igreja. Veja que privilégio. Desceu, deu comunhão para Abraão. Desceu ali, Jesus deu o seu corpo para a salvação, o próprio Deus. E agora, novamente, o próprio Deus desce na terra para dar a João, a igreja eleita, comunhão. Amém? Não está você feliz nesta noite? Amém. Se a gente pudesse tomar os nossos irmãos, parentes, e abri-lo, como o profeta diz, abrir a mente deles, o coração deles e colocar isso dentro deles. Se eles pudessem ver o que eles estão perdendo, mas isto é a eleição de Deus. Nós temos que ter misericórdia deles, e rogar para que nós, os que estamos santos aqui nesta noite, continuemos mais santo ainda, tá certo? Nós que estamos aqui justificados, sendo justo, que possamos ser mais justo ainda. Certo? Porque a minha vida iníqua, se eu ainda estou nessa terceira etapa e tenho uma vida suja, eu só fui um ouvinte da palavra, aquilo só ficou no meu intelecto, tá certo? Mostra que eu não tenho misericórdia. Nessa terceira etapa, a nossa vida é para ficar mais limpa ainda. Nessa terceira etapa, nós temos que ser mais justo ainda, porque a Bíblia diz que depois que a era terminou, aquele que é sujo vai se sujar mais ainda. Agora, como eu posso reclamar que sou justo e limpo na terceira etapa, se eu estou ainda me sujando e sendo injusto com a minha vida? Isso não está mostrando que você é justo, tá certo? Porque depois da terceira etapa, quem é justo é mais justo ainda. Depois da terceira etapa revelada, quem é limpo tem que ser mais santo ainda, tá certo? Você foi selado para ser mais limpo, mais santo. Agora, se eu clamo estar na justiça de Deus, na santidade de Deus, e ainda continuo pecando, falhando, errando contra Deus, isto mostra que eu não estou na terceira etapa. Eu somente aprendi a terceira etapa. Eu somente fui um ouvinte, só entrou no meu intelecto, não desceu no meu coração. Porque a terceira etapa tem que descer para a minha alma, Amém? Senhor nosso Deus, queremos agradecer o Senhor por esta noite. Mais uma vez, iremos dar continuidade aqui para a nossa Santa Ceia, mas agradecemos pela comunhão preciosa, Pai, que o Senhor trouxe até os nossos corações pela mensagem do sétimo anjo. Estamos aqui nesta noite felizes e contentes, porque podemos ver, Pai, o juiz de toda a terra, vindo dos céus, trazendo os mistérios para a igreja abraâmica aqui, Senhor, revelando para nós esses mistérios e mostrando, Pai, a calamitosa era de Laodiceia sem misericórdia, Pai. O Senhor tenha graça para com aqueles que ainda não puderam vir, Pai, para esta mensagem gloriosa da esposa de Cristo, aonde há intercessão, aonde há misericórdia. Não acabou a intercessão para a noiva, ela continua na mensagem de João. Não acabou ainda a misericórdia para os eleitos, eles ainda têm sangue para eles na mensagem do Filho do Homem, na era da noiva. Ó Senhor, no livrinho que João comeu, existe sangue perdoador. No livrinho que João comeu, existe graça salvadora, Pai. E nós agradecemos por cada um desses que podem, nesta noite, tomar e comer este livrinho abençoado, Pai. Em nome de Jesus.